Oi Diva, seja muito bem-vinda ao nosso canal Sarando a Vida. Hoje nós vamos falar sobre depressão e ansiedade. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem precisa falar sobre o assunto. She's a diva, she's a diva. Pois é, divas, hoje a gente vai falar sobre ansiedade e depressão. Piorou muito isso na pandemia e também com a quarentena, todo mundo trancado em casa, não é mesmo? Eu recebo muitos relatos de mulheres que estão reclamando muito sobre essas questões. Esse é um assunto que afeta muito os brasileiros. Ansiedade e depressão não é frescura. Mas eu preciso que você entenda e saiba diferenciar as duas coisas. Costumo dizer que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Nós temos uma dificuldade muito grande em vivermos o hoje, nos mantermos no presente e sempre pensar como é que nós podemos fazer melhor o agora. Pois é, o futuro, gente, vai ser fruto do nosso presente. E se hoje nós não vivermos com atenção e presença nesse momento, o nosso futuro com certeza não vai ser bom. Se você sofre de ansiedade, você sofre pensando demais no futuro. E na verdade, você tem que pensar no agora. O que você pode fazer hoje da melhor maneira para que o amanhã seja ainda melhor? Muitas vezes, só se concentrar no hoje não é suficiente. A ajuda é sempre muito bem-vinda. Depressão já é outra questão, não é verdade? A pessoa fica sofrendo, se remoendo pelo que passou, pelo que poderia ter feito diferente e muitas vezes espera inclusive que o passado te peça desculpas. Só que o passado não vai voltar, não vai te pedir desculpas e o que aconteceu, aconteceu. Não tem como mudar. O que você pode mudar é a maneira como você se comporta com as coisas que aconteceram com você. Você pode sempre ficar se lamentando pelo que passou e se achar sempre uma pessoa muito coitada por ter passado por isso. Ou então você pode amadurecer, tirar o aprendizado disso tudo e fazer disso uma alavanca para se melhorar. Claro que falando assim parece tudo muito simples, claro que não é. Muitas vezes somente com ajuda, acompanhamento, terapia e remédios é possível sair desse lugar e ver o que realmente está acontecendo com você. Quando nós estamos no olho do furacão, na bagunça toda na nossa vida, nós não temos clareza para pensar e raciocinar o que nós temos que fazer de verdade para solucionar aqui. Existem coisas que também não têm solução. E se não tem solução, não adianta você ficar sofrendo. Já está feito, não está ao seu alcance modificar aquela situação. Você sempre deve se perguntar, eu posso fazer algo para resolver isso? Se a resposta for sim, então você vai lá e faz. E se a resposta for não, você tem que deixar isso para trás e seguir a sua vida. Ter pessoas para conversar é muito importante. Nesses momentos é muito bom saber quem são as pessoas que estão ao seu lado, que acompanharam e acompanham a sua vida, a sua história e que se importam verdadeiramente com você. Tá gravando? Agora que eu pensei, tá gravando? Então, gente, é assim, nós temos que saber escolher as pessoas que estão ao nosso lado. Claro que nós não podemos nos considerar tão superiores e melhores que os outros, mas nós temos que saber quem está do nosso lado de maneira genuína, sem o julgamento, sem o interesse, só para nos derrubar. É importante você saber identificar e afastar da sua vida os passivos agressivos. Pois é, e o que é isso? São pessoas que falam com você com um tom de quem quer te ajudar, mas sempre te criticando, te colocando para baixo e apontando um dedo, mas sempre com aquela voz mansa, sabe? Com muito carinho. Essas pessoas você tem que aprender a botar longe de tudo que você faz. E muitas vezes essas pessoas são os nossos familiares. Pois é, né? Temos muito receio de admitir que algum familiar nos prejudica. Porque nós temos assim uma ideia muito sagrada, né? Que nós não podemos abandonar, deixar para trás algum familiar. Mas acontece que muitos deles são prejudiciais ao nosso desenvolvimento. Ah, Dani, mas e se for pai e mãe? Como é que a gente faz? Muitas vezes não dá para cortar a relação, mas você deve se afastar, cuidar da sua vida sem precisar deles. Enquanto você estiver precisando deles, você vai se sujeitar às humilhações que eles fazem com você. Quando alguém te criticar, te apontar um dedo, você tem que olhar com muita calma e perceber o seguinte, essa pessoa já fez grandes coisas, já conquistou muitas coisas, fez algo melhor do que eu. Você precisa olhar com clareza, não se afetar com os julgamentos e nem com as opiniões do que as pessoas falam para vocês. Vocês precisam ter discernimento e olhar para a vida dela. Muitas vezes as pessoas precisam atacar as outras para se sentirem seguras, porque elas têm consciência que elas estão também no lugar ruim. E essas pessoas também precisam de ajuda. Mas nós só podemos ajudar
quem quer ser ajudado, não é verdade? Então nós não temos que ficar sofrendo, ai, olha, meu irmão é uma pessoa assim, assim, assada, minha prima, minha tia, eu queria muito ajudar, mas como é que eu faço? Ela te pediu ajuda? Ela quer a sua ajuda? Se preocupe em se ajudar. Se você sofre com depressão ou ansiedade, não se preocupe com a opinião dos outros. Você precisa buscar ajuda. E como é essa ajuda? Você pode buscar a psicoterapia, você pode buscar psicólogos, psiquiatras, e todo mundo, toda essa equipe vai conseguir te ajudar, muitas vezes, inclusive nutricionista. Nós precisamos de suplementação adequada, às vezes, para sair desse lugar. Então, lembre-se, depressão é excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro. Você deve focar no hoje, no seu momento presente, apreciar o que está acontecendo à sua volta, agradecer pelo seu dia de vida. Você faz isso? Quando você está no lugar como esse que eu estou, por exemplo, você consegue olhar em volta, olhar para a natureza, entender a importância e a beleza disso, a grandeza disso, que tudo isso está muito acima de nós? Quem fez tudo isso? Quem gerou tudo isso? Pois é, nós somos pequenos dentro de tanta coisa que existe por aí. E nós devemos também nos colocar nos nossos lugares. Tem muita gente que acha que é perseguida, que o mundo conspira contra ela, que todo mundo está sempre contra ela. Você não é tão especial assim. As pessoas não param a vida delas justamente para focar em você e te prejudicar. Muitas vezes nós criamos uma fantasia através disso. Você já deve ter visto 1000 vídeos por aí, 1000 posts de pessoas falando, ai, aqui é pro recalque, pras inimigas, pras invejosas. Gente, todo mundo hoje se acha extremamente invejado. E aí eu falo, gente, será que essa pessoa tem motivos para que a gente inveje tanto ela? Quando eu penso assim, ai, olha, você não acha que a pessoa tem inveja de você? Não, eu não acho. Eu não sou especial para que as pessoas sintam inveja de mim. Eu simplesmente toco a minha vida. E você deve tocar a sua sem essas desculpas, sem essas muletas de evolução. Existem pessoas ruins, mas isso não significa que é tudo sobre você, que é tudo a respeito de você, entende? Você precisa se desenvolver, sair do lugar e parar de achar que o mundo gira em torno do seu umbigo. Mas para ansiedade e depressão, nós precisamos de tratamento e vale também lembrar que a gente precisa aprender a diferenciar as coisas. Depressão é diferente de tristeza, é diferente de sono, é diferente de cansaço, inclusive é diferente de preguiça. É verdade. Assim como a ansiedade é diferente de irritação, de TPM, de pânico, nós precisamos dar nome a certas coisas e assim a gente consegue sair do lugar. Depois eu vou trazer alguém para conversar mais sobre isso, compartilhar a sua experiência e nós vamos desenvolver ainda mais esse assunto. Mas por enquanto eu quero que você pense o seguinte: o que eu posso fazer aqui, no meu presente, que vai tornar o meu dia de amanhã ainda melhor? Para de pensar aonde só você quer chegar. Você tem que pensar em como esse caminho pode ser melhor. Ao invés de você pensar só lá na chegada, só no ponto final, você tem que pensar na caminhada e apreciar a sua caminhada. E aí no dia a dia, você simplesmente reconheça as pequenas vitórias da sua evolução. Pare de se culpar, pare de se castigar, pare de reclamar e agradeça as oportunidades de caminhar e seguir para o novo todos os dias. Não se esquece. Ativa o sininho, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com uma diva que precisa também falar sobre o assunto. Semana que vem a gente volta com um tema diferente e eu espero você aqui. Um beijo, diva!